E aí, pessoal, tudo bem? A gente não mudou de conteúdo, tá? Eu só coloquei umas questões aqui no exercício um pouco mais elaborado, mas o jeito de fazer é o mesmo, tá? Sobre a capacidade térmica, calor específico. Enfim, vamos ler a questão e vamos ver o que ele quer, tá? Ó, um corpo de massa de 50 gramas, tá? Eu vou sempre anotando, eu gosto sempre de ir anotando, então você sempre faça o mesmo, ó. Ele deu a massa. A massa foi de 50 gramas. Recebe 300 calorias. Quantidade de caloria foi 300. E você pode ver que não está em quilograma, então não precisa converter. E aqui não está em quilocaloria, então não precisa converter. A gente já tem as unidades certinho, tá? E sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Olha, aí a gente, como tem duas temperaturas, a gente tem uma variação de temperatura, tá? Ele foi de menos 10 até 20. Então vamos resolver isso, ó. Variação da temperatura é temperatura final menos inicial. Se ele foi de menos 10 até 20, a final é 20, né? Então 20 menos quem foi a inicial, menos 10. Então lembre de botar o sinal também, ó. Por isso que eu botei dois sinais, tá? Menos que é da fórmula e esse menos que é do menos 10. Chegou aqui, é só resolver. Menos com menos, mais. 20 mais 10, 30. Então a variação da temperatura foi de 30 graus Celsius, tá? Pronto, já achamos três coisas. Vamos continuar lendo. Determina a capacidade térmica, é o Czão, tá? É o que ele quer saber. E o calor específico é o Czinho. Da substância que constitui, tá? Então, ó, você lembre que a gente gosta de trabalhar, deixa eu só passar aqui. Pronto, isso aqui foi o que a gente anotou de fórmula. A gente gosta de trabalhar com, tem três fórmulas que a gente está trabalhando muito com isso. A primeira, né, a da capacidade térmica, que fala que é a quantidade de calor sobre a variação da temperatura, tá? Mas além dessa, a gente também tem outra de capacidade térmica, que é massa vezes calor específico. E a outra que a gente já está cansado de saber, que é a quantidade de calorias, né? Que é massa, calor específico e variação da temperatura, tá? Então a gente tem essas três formas. Qual dessas formas a gente vai usar? Para eu descobrir a capacidade térmica, eu só posso usar essas duas, porque só ela tem a capacidade térmica, ó. Para eu descobrir o calor específico, que é esse Czinho aqui, ó, a gente só pode usar essas duas, porque só ela tem eles, ó. Tá vendo? Então você escolhe aí a que eu pode fazer, tá? Ele quer saber primeiro a capacidade térmica, mas ele não tem um Czinho. Então, se ele não tem nenhum desses dois, eu não posso usar ela, porque ele não tem nenhum desses dois valores. Mas essa daqui eu tenho esses dois valores, ó. Então, eu vou usar ela, tá? Ó. Então, ó, capacidade térmica é... Quem é a nossa quantidade de calor? 300 calorias. Né? Quem é a nossa variação da temperatura? 30. Quanto é 300 dividido por 30? Eu vou cortar um zero. 30 dividido por 3 dá 10 calorias por grau Celsius. Achamos uma resposta. Aí como é simples. Segunda, eu vou usar qual fórmula? Essa ou essa? Qualquer uma, tá, pessoal? Qualquer uma. Eu vou utilizar essa porque ela você pode ver que ela é mais curta, mais rápida, né? Você pode usar qualquer uma dessas. Se vocês quiserem que eu utilize as duas, na próxima videoaula eu utilizo as duas, tá? Para o vídeo não ficar longo, eu vou usar só essa, beleza? Mas a resposta vai ser a mesma em qualquer uma que você utilizar. Nessa daqui, ó, a gente tem a capacidade térmica, tem que a gente achou agora. Deixa eu só passar um tracinho. A gente achou agora, né? Então, eu vou substituir. No lugar do Czão, vou botar 10 igual, que é a nossa massa. Aí você olha, massa 50. 50 vezes calor específico. Esse 50 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, vai ficar assim, ó, calor específico é igual a 10 dividido por 50. Pronto. Corta zero. Quanto é 1 dividido para 5? 1 dividido para 5 é 0,2. É calor específico, então calorias por grau Celsius. Pronto, isso aqui, quase esqueço. Então, pessoal, se você utilizar essa forma aqui, também vai achar essa, tá? Mas você pode usar qualquer uma dessas duas, beleza? Acabamos. Vamos para o segundo exemplo. Como é fácil, né? Deixa eu só dar uma olhada. Pronto. Isso aqui tem gráfico, tá?
É mais difícil? Não, é só questão de você observar bem, tá? Mas o jeito de fazer é o mesmo. Ó, um corpo de massa de 200 gramas, eu vou anotar, né? Porque a gente sempre vai anotando. Massa, 200 gramas. Já está em grama, não precisa nem converter. É aquecido por uma fonte de potência constante e igual a 200 calorias por minuto. Ah, Fagner, eu já vou anotar o quê? Vou botar 200? Não, ele diz que é 200 calorias por minuto. Ninguém sabe quanto tempo ficou, tá? Então vamos lá. A gente só sabe que a cada minuto é gasto 200 calorias. Né? Ele aquece mais de 200 calorias. Então 2 minutos são 400, 3 minutos são 600, vai aumentando de 200 e 200, tá? Então vamos lá. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Aqui a gente tem um gráfico em que esse eixo aqui, ó, é do grau Celsius, tá? 20 graus Celsius, 40 graus Celsius, 60 graus Celsius. E esse daqui é o tempo em minuto, tá? Primeiro, eu já vou fazer logo aqui a variação da temperatura, pessoal. Porque já está meio óbvio aqui, ó. Se você ver essa reta aqui, ele começou no 20, então aqui a gente tem a temperatura inicial, tá? Eu vou botar aqui, ó, temperatura inicial. E ele parou no 60, então aqui a gente tem a temperatura final. Então, como é a variação da temperatura? Temperatura final menos inicial. Temperatura final, 60, menos inicial, 20. 60 menos 20, 40 graus Celsius. Olha, pelo gráfico aí, tá vendo? Pelo gráfico a gente já respondeu. Já respondeu variação da temperatura. Mas aqui no gráfico ele não deu a quantidade de calorias, só diz um minuto. Mas é aí que entra, pessoal. A gente pode fazer o quê? Uma regra de 3, ou então na cabeça mesmo você faz essa regra de 3 porque é simples. Ele passou aqui, ó, 30 minutos. Passou 30 minutos aquecendo, tá? Se em 1 minuto são 200 calorias, 30 minutos... Aí você faz assim, se quiser fazer regra de 3, ó. 1 minuto equivale a 200 calorias. 30 minutos, que for o tempo total que ele ficou, vai equivaler a X, porque é o que a gente quer descobrir. Aí responde assim, ó, meio pelos extremos. Aí faz 1 vezes X, X. 30 vezes 200, multiplica só os números. 3 vezes 2, 6. Tem quantos zeros? 1, 2, 3. Então, 6.000 calorias foi gasta em 30 minutos. Isso aqui é uma quantidade de regra de 3. Agora sim é que a gente tem a nossa quantidade de caloria total, ó, que eu vou botar no lugar do quê? 6.000 calorias, ou 6 quilocalorias. Só que aqui a gente trabalha com caloria, né? Pronto, ela vem a pergunta. Determina a capacidade térmica, nosso Czão, e determine do corpo, né? E determina o calor específico da substância, o nosso Czinho, aqui naquela lá de cima. Como é igual àquela lá de cima, eu vou anotar as duas fórmulas, tá? Não vou anotar a terceira, não. Se você quiser trabalhar com a terceira, pode trabalhar também, que vai achar a mesma coisa, tá? Mas eu vou trabalhar só com essas duas, que é mais rápido e mais simples. Então, ó. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor, né? Qual foi a quantidade de calor? 6.000. Variação da temperatura, 40. Eu corto um zero e vou fazer o quê? 600 dividido por 4. Na cabeça dá para fazer isso? Dá para fazer isso, tá? Ó. Todo número dividido por 2 é a metade daquele número. Por exemplo, se eu tenho 10 dividido por 2, é 5, porque eu sei que a metade de 10 é 5. Se eu tenho 200 dividido por 2, é 100, porque a metade de 200 é 100. Beleza, por 2 é fácil. E por 4? Por 4 é a metade da metade. Se eu tenho 20 dividido por 4, dá 5. Por quê? Porque a metade de 20 é 10 e a metade de 10 é 5. Então, a metade da metade. Se eu tenho 600 e divido por 4, aí você faz, a metade de 600 é 300. A metade de 300, 150. Então, 600 dividido por 4, 650. Aí você bota calorias por grau Celsius. Acabou, tá? Isso aqui é a nossa capacidade térmica. E para a gente achar o calor específico, usar outra fórmula. Vamos lá. Capacidade térmica, que é 150, que a gente acabou de achar, é igual a
Massa, quem é a massa? Aí olha aqui, ó, 200. E o calor específico é o que a gente vai descobrir. Se está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, ó, calor específico é 150 dividido por 200, tá? Sempre esse daqui que vai passar para lá dividindo, tá? Então ele vai ficar embaixo, sempre. Isso aqui vai sempre repetir. Corta um zero. Ficou 15 dividido por 20. Eu vou simplificar, tá? Para não ficar tão difícil. Eu vou simplificar por 5. Vou dividir os dois números aqui por 5. Então, ó, calor específico é 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Fagner, isso aqui é uma resposta? Isso aqui é uma resposta, tá, pessoal? Calorias por grama grau Celsius. Isso aqui é uma resposta. Só que pode ser que no vestibular, na atividade, no livro que você for fazer, no concurso, ele não esteja assim. Ele esteja dividido. Quanto é 3 sobre 4? 3 dividido por 4. Se você for fazer a divisãozinha normal, 0,75 calorias por grama grau Celsius. Isso aqui é a mesma coisa, viu? São as mesmas respostas, só que uma em decimal e outra em fração. Beleza? Deixa eu só subir um pouquinho para estar mostrando no vídeo. Tá. Então é isso, pessoal. Resolva a atividadezinha de acordo com esse conteúdo e é isto.